Primeiro quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui de novo no Martinho da Arcada, onde o Orfeu, se calhar, nasceu. O Orfeu foi lançado a 24 de março de 1915, portanto fez 100 anos na terça-feira, e por um grupo de intelectuais e artistas, sob a liderança de Fernando Pessoa, Mário de Salvo Carneiro e Almada Negreiros, e também Luís de Montalvor, que servia de ligação entre Portugal e mais propriamente o Rio de Janeiro. E o aparecimento da revista marcou o início de uma nova era cultural em Portugal, já em expansão pela Europa desde a última década do século XIX, que era o modernismo. O modernismo era uma nova forma de escrita, pintura, escultura e maneira de pensar, que vinha a romper com o passado e um certo tipo de tradicionalismo asfixiante. Orfeu, ao iniciar essa tentativa renovadora da nossa literatura, provocou uma reação forte de alguns dos intelectuais mais conservadores da época, como por exemplo Júlio Dantas, como todos nós sabemos, que veio mesmo a dizer em crónica que os autores de Orfeu sofriam de alienação mental, que eram loucos por quererem ser lidos, pedidos e comprados, e que mesmo quem o fazia não tinha juízo. A resposta de Orfeu fez-se ouvir, como todos nós sabemos, através de José de Almada Negreiros, que era muito irreverente, que se fez notar de forma muito irónica e provocadora no segundo número de Orfeu, com o muito famoso Manifesto Anti-Dantas, onde insultou toda a geração de Dantas. Onde chamou a geração de Dantas de charlatães, de vendidos, incluído de indigentes, e de indignos e de cegos. E ao celebrarmos os 100 anos de Orfeu, importa ver que não foi só uma revista, com textos e imagens significativos, mas também uma geração que queria mudança e que de certa forma conseguiu fazer. Agora um bocado da história de Orfeu. Surgiu bem antes de ser concretizado. Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro idealizaram na correspondência trocada durante alguns anos. Foi criada por jovens e irreverentes. Fernando Pessoa tinha na altura 26 anos, Mário de Sá Carneiro 24 e Almada Negreiros era o mais novo, tinha apenas 21 anos. E veio romper com as regras literárias e estéticas que existiam até à altura. Foi criado com os recentes ideais modernistas, que começaram a surgir um pouco de toda a Europa, como anteriormente foi dito, no final do século XIX e no início do século XX. Ideais esses que surgiram com a indústria moderna e o rápido crescimento das cidades, e mais tarde com o começo da Primeira Grande Guerra, em Portugal, inclusive depois mais tarde veio a participar. Os seus ideais não eram apenas acabar com o tradicional, eram sim transformá-lo e rejuvenescê-lo. Peço desculpa. Orfeu surgiu fisicamente após uma reunião de Luís Montalvor e Fernando Pessoa no Café Montanha, em Lisboa, em janeiro de 1915, que tinham a intenção de criar uma revista modernista, publicada tanto em Portugal como no Brasil. Luís Montalvor seria o diretor do primeiro número e servia de ponte, como já foi dito. Neste primeiro número participariam também José Pacheco, como o criador da capa. Luís Montalvor contribuiu com a introdução. Mário de Sá Carneiro contribuiu com poemas, como por exemplo Para os Indícios de Ouro. Ronaldo Carvalho com poemas. Fernando Pessoa com o seu drama estático intitulado de O Marinheiro. Álvaro de Campos com a sua famosa Ode Triunfal e O Opiário, que era um poema tipo carta dirigido a Mário de Sá Carneiro. Alfredo Pedro Guisado com 13 sonetos e José de Almada Negreiros com frisos, que eram prosas, e Cortes Rodrigues com poemas. Este trabalho foi todo desenvolvido ao longo de 3 meses, sendo algumas decisões tomadas de improviso, como por exemplo António Ferro aparecer como editor, o que era ilegal, visto ser menor à época. Orfeu surgiu numa época de agitação política em Portugal. A República
tinha sido implantada há 5 anos atrás e também social, porque Portugal tinha acabado de entrar na Primeira Grande Guerra, bem como numa época de intensa revolução literária e estética em Portugal, nomeadamente com o movimento portuense da Renascença Portuguesa, de Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoais e Jaime Cortesão, e de grande abertura a novas formas de escrita e pinturas trazidas principalmente da França. E assim nelas se juntava a literatura, a arte, a pintura e o design. Após enormes críticas feitas por jornais da época, como por exemplo o jornal A Capital, que descreveu a geração de Orfeu como bobos da corte e que a acusou de tentar irritar o burguesismo artístico, e por Júlio Dantas, que a chamou de extravagantes, de incoerentes e de quererem ser oídos, escolhidos e comprados, que rompia com os muros dos manicômios e os alastrava cá para fora, dando toda essa galeria de figuras de cera da literatura e da arte decadente, e assimilando os seus poemas aos escritos do paranoico. Estas críticas, como já foi dito e como todos nós sabemos, Almada Negreiros respondeu duramente, com o seu famoso e depreciativo Manifesto de Dantas, onde não só criticou duramente o seu ofensor, mas também toda a sua geração. Contudo, a revista Orfeu chegou ao fim muito rapidamente, em grande parte por questões financeiras. O pai de Mário Sá Carneiro estava a financiar a revista, mas entretanto deixou de o fazer porque já não aceitava mais as loucuras do filho e Exatamente, começou a perder um dinheiro também. Nunca tendo assim o seu terceiro nome visto à luz do dia. Mas, apesar de tudo, deixou um imenso legado, refletido na obra literária de Fernando Pessoa e de Mário de Sá Carneiro, que morreu mais tarde, em França, na literária e plástica de Almada Negreiros e dos seus colaboradores, bem como ajudou muitos escritores e artistas a usarem, inspirando-se na Orfeu e nas revistas que depois dela se podem ser sucessoras, como Portugal Futurista, onde Almada Negreiros fala um pouco sobre Orfeu, Exílio, a Atena e mesmo a Contemporânea. 100 anos depois do seu lançamento é importante refletirmos sobre o valor da ousadia criativa e sobre as mensagens artísticas e literárias de Orfeu, e é ainda fundamental na cultura portuguesa. Acho que acabei. Muitíssimo bem. Acho que foi muito bem. É claro que a Inês devia ter referido que o Orfeu não saiu à luz naquela época, mas depois saiu mais tarde, não é? Pronto, por acaso temos aqui o exemplar. Portanto, lá na Faculdade de Letras também estava exposto. Exatamente. E, portanto, no fundo acabaram por haver 3 números e toda a história do Orfeu é também a continuidade que fica para uma série de artistas, tanto plásticos como poéticos, talvez menos no teatro, mas pelo menos na literatura e na pintura e na arte, todos eles deixaram certas influências. Vamos agradecer agora, se houvesse algumas perguntas.